E nesse mês nós vamos conversar sobre esta série, Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Queridos, é interessante o quanto que essa pergunta é encontrada nos evangelhos. Seja o momento onde pessoas eram curadas e os religiosos da época queriam saber quem havia curado aquelas pessoas. E ele perguntava, quem foi que te curou? Ou quando nós encontramos, por exemplo, os discípulos em meio à tempestade, e Jesus com uma palavra manda aquietar o vento e o mar. E a pergunta que eles fazem é, quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, todo ele é escrito nessa direção, com essa pergunta, quem é Jesus? O tempo todo questionando quem é Jesus. Quando nós olhamos o Evangelho de João, que é escrito para a igreja, e aí então o tempo todo ele traz definições sobre quem é Jesus. Ele fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o bom pastor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós encontramos então diversas definições sobre quem é Jesus. Mas chega um momento que o próprio Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta aos discípulos, quem diz a multidão ser o Filho do Homem? Quem o povo está dizendo ser o Filho do Homem? Quem o povo está dizendo ser, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí então nós encontramos a resposta dos discípulos. E eles responderam, uns dizem João Batista e outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. É interessante se nós fizermos essa mesma pergunta, quem é Jesus, para a multidão. Se perguntarmos às pessoas quem é Jesus, se perguntar a cada um de nós teremos respostas diferentes. Respostas a partir de talvez uma experiência pessoal, a partir de uma religião que nós cultivamos, a partir de uma maneira que nós olhamos para a pessoa de Jesus. Mas é interessante que Jesus ele faz essa pergunta, quem diz a multidão que eu sou? Mas ele olha para os discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta primeiro sobre a multidão, mas agora eles começam a dizer, eu imagino cada um falando de uma vez, eu ouvi dizer que o Senhor era Elias, mas eu ouvi um outro grupo dizendo que era João Batista, e aí cada um se expressando, mas chega um momento agora que Jesus olha para eles e pergunta, e vocês? Eu quero saber de vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? Jesus redireciona da relação da multidão para uma relação pessoal. Aquilo que ele queria saber sobre o que a multidão estava dizendo, mas agora não é mais a preocupação com a multidão, mas é a preocupação com aqueles que andam perto dele. Mas é interessante pensar, por que Jesus começa primeiro com a multidão? Por que Jesus pergunta primeiro a opinião da multidão, para depois perguntar a opinião dos seus discípulos? A maneira que respondemos sobre quem é Jesus, muitas vezes, tem mais a ver com o que vemos e ouvimos a partir da multidão. O quanto que a multidão influencia a nossa decisão, da maneira que nós definimos quem é Jesus. E aí nós passamos então apenas responder como a multidão está respondendo. Então o fato de Jesus perguntar aos seus discípulos é para ver o quanto eles eram influenciados pela multidão. Mas e vós? É um chamar no canto, é um perguntar, quem eu sou para você? É interessante o fato dessa maneira que Jesus, agora para os discípulos, olhando no olho de cada um deles, e pergunta, quem vocês dizem? Fala para mim, João, quem eu sou para você? Pedro, o que eu sou para você? Cada um perguntando para que eles pudessem expressar o que estava no coração deles. É essa maneira que Jesus nos convida a isso. Não apenas a andar no meio da multidão, não apenas tentar olhar o que a multidão está dizendo, mas quem Ele é na particularidade de cada um de nós, quem Ele é para nós. Muito mais que a teologia, os grandes teólogos, os indivíduos ou a multidão, precisamos responder quem é Jesus para cada um de nós. Não é simplesmente tentar achar a teologia, tentar achar argumentos dos grandes teólogos, não é simplesmente tentar achar o que a multidão está dizendo, mas para nós, quem esse Jesus é para cada um de nós? Por quê? A maneira que respondemos define a forma que nos relacionamos com Ele.
Se no meio da multidão algum achava que ele era apenas Jeremias, considerava apenas como um simples profeta, mais um profeta em meio à multidão. Se olhasse apenas como João Batista, talvez apenas alguém estranho que se alimentava de forma estranha e falava coisas estranhas. É interessante o quanto que nós entendemos que aquilo que nós definirmos sobre quem é Jesus, vai definir exatamente a maneira que nós nos relacionamos com Ele. Por exemplo, Jesus tem a ver com o ministério. O meu ministério, Jesus tem tudo a ver com o meu ministério. Eu me relaciono com Jesus a partir do meu ministério. Jesus tem a ver com a religião. Eu relaciono com Jesus a partir apenas de uma religião. Se tem a ver apenas com fé, eu lido apenas a partir da minha fé com Jesus. Então, a partir daquilo que eu defino quem é Jesus, vai ser exatamente a maneira que eu vou me relacionar com Ele. E aí, é por isso que amamos o que tem a ver com Ele, mas não o que tem a ver entre nós e Ele. Então, a maneira que nós definimos a respeito de Jesus, nos ensina apenas a amar aquilo que tem a ver com Ele, mas não propriamente amar a uma relação entre nós e Ele. É interessante que enquanto eu preparava essa mensagem ao longo da semana, essa palavra amamos, eu tentei colocar várias outras aqui. Magoados, decepcionados, frustrados, empolgados, iludidos. Basta trocar isso. É por isso que estamos magoados, o que tem a ver com Ele, não propriamente uma relação com Ele. É por isso que muitas pessoas estão magoadas com a igreja. É por isso que muitas pessoas estão decepcionadas com o ministério. É por isso que há muitas pessoas revoltadas com lideranças. Por quê? Porque simplesmente não é uma relação com Jesus, mas é uma relação a ver com aquilo que tem ligação com Jesus. E é por isso que tanta gente fala sobre mal de Jesus por causa da religião. É por isso que tantas vezes nós nos afastamos de uma comunhão com Jesus, porque nós estamos apenas magoados com outras realidades que aconteceram. Mas a resposta que Pedro dá, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vós, quem vós dizeis que eu sou? E aí Pedro então diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que me surpreende? No continuar desse capítulo, no versículo 23, o que Jesus diz a Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O que acontece em meio a uma afirmação de Pedro, e repentinamente ele é elogiado por Jesus pela afirmação que ele fez, mas quando continua o diálogo, Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Jesus começa a anunciar sobre a sua morte, sobre o sacrifício que ele iria entregar. Mas o que Pedro faz? Isso não permitirei que aconteça. Isso não será permitido, eu não vou permitir que tirem a sua vida. E aí vem a repreensão de Jesus: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Apesar da nossa definição teológica sobre Jesus, muito do que definimos sobre Jesus tem a ver com as expectativas que construímos. Jesus não nos convida apenas para o definirmos teologicamente, ou a partir das nossas expectativas, mas para o conhecermos intimamente. Essa é a grande preocupação de Jesus. Não é apenas definirmos teologicamente quem Ele é, não é apenas entendermos que Ele é o Filho de Deus, não apenas entendermos que Ele é aquele que viria resgatar a igreja, não era simplesmente saber que o sacrifício que Ele veio fazer era necessário para cumprir a justiça de Deus. Não é apenas uma definição teológica, porque se o nosso coração continua criando uma visão sobre Jesus a partir das nossas expectativas, nós não sabemos quem Ele é. O fato é que Pedro queria apenas um Messias político, um Messias militar, alguém apenas que pelo poder das mãos conquistasse o governo. E aí então, apesar de saber definir teologicamente quem era Jesus, ele olhava para Jesus a partir das suas expectativas terrenas. E o quanto nós fazemos isso, o quanto nós vivemos a nossa relação com Cristo a partir propriamente das nossas expectativas. E aí então, quando nós respondemos: quem é Jesus para mim? Jesus para mim é tudo, porque é Ele que dá o pão de cada dia.
Jesus para mim é tudo porque Ele me dá paz. Jesus para mim é tudo porque Ele permite eu andar o tempo todo guardado no amor dEle, mas apenas as nossas expectativas. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, apesar de caminhar por 3 anos, dia a dia com Jesus, e Ele vai perguntar, ele fala, mas você não me conhece? Não tens conhecido? Apesar de conviver comigo, de andar comigo, de ouvir a meu respeito, de ouvir os meus ensinamentos, você ainda não me conhece? Você ainda não sabe quem eu sou, não sabe definir quem eu sou para você? Mas é interessante que a resposta de Pedro, ao longo de todo o Evangelho, vai acontecendo várias coisas na experiência de Pedro com Jesus, até o momento que Pedro nega a Jesus. Tudo aquilo que era a expectativa que ele tinha, teológica, as definições que ele tinha a partir do que ele esperava, simplesmente o leva a negar a Jesus. Mas depois da ressurreição, Jesus pede para encontrar-se com os discípulos, inclusive a Pedro. E aí ele chama Pedro no canto para uma outra conversa agora. Não é mais para saber quem ele era, mas é para saber o que Pedro sentia sobre ele. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Não era mais uma definição teológica, não era mais uma definição a partir das expectativas, não era mais uma relação do que ele esperava, mas era uma certeza a partir do que ele viu. Qual é o sentimento que brotou no seu coração? Queridos, o quanto nós estamos vivendo com Jesus a partir da nossa expectativa, a partir do que a multidão está dizendo, ou do que a nossa teologia define. Mas a pergunta é: tu me amas? Tu me amas? Queridos, quem é Jesus? A resposta deve começar pelo que sentimos por Ele. A maneira que definimos quem é Jesus para nós, começa pelo sentimento que nós temos alimentado no nosso coração em relação a Ele. João 14, do verso 11 ao 15. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, essa é uma conversa longa de Jesus com os seus discípulos antes de entrar em Jerusalém. É uma conversa que ao longo dela é direcionada por amor, fé e obediência. O tempo todo Jesus trata esses 3 temas: amor, fé e obediência. É interessante que nessa conversa ele vai falar exatamente o que é esse amor. A importância de amar a Jesus, a importância de entender o amor dele para conosco, a importância da comunidade, da igreja permanecer em amor. Mas ele fala sobre fé, sobre a realidade de crermos quem ele é, de entendermos que nele nós temos poder, o que nós pedimos a ele em nome dele será feito. Ele fala sobre confiança, mas ele fala também sobre obediência, sobre a necessidade de fazermos aquilo que ele tem ensinado a cada um de nós a fazermos. Mas, queridos, há uma grande diferença entre amor, fé e obediência. John Bloom comenta o seguinte: agora, o amor, a fé e a obediência não são a mesma coisa. O amor é apreciar a Cristo ou tê-lo como maior riqueza. A fé é a nossa confiança em Cristo. E a obediência é o fazer o que Cristo diz. Amor é apreciar a Cristo ou tê-lo como maior riqueza, como nós cantamos agora. Nós encontramos o bom tesouro. Mas a fé é a confiança em Cristo. É a certeza que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A obediência é fazer o que Cristo diz. E aí o grande problema é quando nós
confundimos essas três coisas. Quando nós não compreendemos o que é amar, o que é ter fé e o que é ser obediente. E a partir disso nós misturamos tudo e achamos que obedecer é amar, que ter fé é ser obediente e que amar é o suficiente para que nós possamos ter fé e obediência. Mas quando nós não compreendemos, obedecemos para tentarmos ser amados. E aí é religiosidade. Nós tentamos apenas obedecer para que Deus olhe para nós e diga: olha como Ele é bonzinho, olha como Ele faz coisas maravilhosas, olha como Ele é perfeito no que Ele está fazendo. É uma tentativa humana de sermos amados por Deus. Isso chama-se religiosidade. Termos fé para conquistar o nosso interesse, isso é egoísmo. É achar que o fato de eu crer, que eu ter fé, Deus vai fazer tudo aquilo que eu pedir a Ele. E dizer assim que o que vocês pedirem em meu nome será feito, isso é fé. Não, queridos, isso é egoísmo. É simplesmente ter um Deus à nossa disposição, um Deus que quer apenas satisfazer o nosso próprio egoísmo. Amamos o que recebemos, isso é idolatria. Nós dizemos que nós amamos a Deus porque Ele tem nos abençoado, na verdade nós amamos o que Ele tem nos dado, e aquilo que Ele tem nos dado nós passamos a idolatrar. E é muito simples ver isso, porque aquilo que nós pedimos tanto a Deus, e Ele nos concede, é exatamente isso que tem nos afastado de Deus. É exatamente isso que tem nos afastado da presença de Deus. Quantas vezes nós pedimos um novo trabalho, um novo relacionamento, uma nova oportunidade de estudar, uma nova oportunidade de crescer, mas aquilo que Deus nos dá é exatamente a razão pela qual nós nos afastamos dele. É a razão pela qual nós deixamos de amá-lo, porque nós criamos agora um ídolo para nós. Queridos, a questão é que ninguém se sente amado quando alguém lhe presta um favor por obrigação. Quando alguém faz algo esperando recompensa. Quando a motivação não é simplesmente o amor. Eu achei um comentário interessante de John Piper em relação a esse texto. É sobre um marido entregar um buquê de flores enorme à sua esposa no aniversário de casamento. E depois dizendo-lhe que está apenas cumprindo sua obrigação como um marido atencioso. E aí a sua esposa vai olhar com um grande sorriso e vai falar assim: que bênção que você cumpriu uma obrigação de um marido atencioso. E aí simplesmente quando se virar as costas, aquele buquê não vai durar para o dia seguinte. Queridos, é interessante a gente olhar na nossa relação, mas quando nós pensamos na nossa relação com Deus, muitas vezes é isso que nós fazemos. Senhor, eu estou fazendo uma oração por obrigação, eu estou servindo por obrigação, eu estou tendo fé por obrigação, eu estou sendo obediente por obrigação, porque o amor está ficando apenas em segundo plano. O amor já não é aquilo que move o nosso coração. Uma relação firmada na fé ou na obediência dificilmente será uma relação de amor, mas uma relação firmada no amor existirá naturalmente a confiança e a obediência. Grande parte de nós relaciona-se com Deus firmados apenas na fé e na obediência, apenas na expectativa do que Ele pode fazer por nós, e apenas uma tentativa de convencer Deus em fazer a nossa vontade. O problema é que quando não recebemos, a nossa fé é questionada. Se nós apenas limitamos a nossa relação com Deus pela fé, e se a nossa fé não resultou naquilo que nós queríamos, nós começamos a questionar a nossa fé. Será que Deus realmente ouve a nossa oração? Será que realmente Deus faz aquilo que eu peço? Quando não obedecemos, não nos sentimos amados. Quantas vezes, diante do pecado que nós cometemos, nós queremos correr da presença de Deus. Nós nem sequer paramos para orar. Nós nem sequer queremos vir à igreja pela vergonha do nosso pecado. Mas por quê? Porque nós queremos viver uma relação apenas na obediência. E se não é pela obediência, nós não obedecemos, nós não queremos estar na presença dele. É o que acontece com os nossos filhos. Quando nós simplesmente ensinamos nossos filhos a obedecer através da força, através do castigo apenas, o que eles fazem diante de um erro? Eles querem esconder dos pais esse erro. Mas se é uma relação de amor, se é uma relação de cuidado, de atenção, eles sabem que eles podem nos procurar e contar aquilo que eles fizeram, porque eles sabem que receberão sim o castigo necessário, mas sabem que será um castigo firmado numa relação de amor. Em uma relação conturbada, não há lugar para o amor. Quando nós temos essa relação conturbada com Deus,
não tem como dizer que nós amamos a Jesus. E o texto que nós lemos fala exatamente sobre fé e obediência. Crer, obras, pedir, dar-se-vos-á, pede que será feito. O tempo todo Jesus, nesses versículos, ele trata sobre fé e obediência. Então, se nós focarmos apenas a esses versículos, nós vamos acreditar que o que Jesus está ensinando para nós é: tenha fé e tenha obediência. Não importa o sentimento que você tenha no coração. Mas quando a gente vê um contexto maior, lá no começo da conversa, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. A expressão que começa não é fé e obediência, mas é amor. Não é o fato que Jesus foi obediente ao Pai para sacrificar no nosso lugar. Não era apenas pela fé que ele sacrificou, mas foi por amor. E no capítulo 13 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. Nós seremos conhecidos como discípulos se tiverdes amor uns aos outros. A única maneira de nós sermos reconhecidos como discípulos de Jesus não é pela carteirinha que temos na igreja, não é pela roupa que nós usamos, não é pelo tempo que nós servimos em um ministério, mas é o quanto nós amamos. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O que Jesus trata ao longo desses capítulos é o amor. E ele termina o capítulo 14, versículo 15, dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entre fé e obediência, ele coloca: se me amar, você guarda os meus mandamentos. O que Jesus ensina aos seus discípulos é que, apesar de tudo que viverão, é o amor na relação que importará. É interessante que Jesus fala aos discípulos que obras maiores eles farão. Ele mostra que a fé que eles têm irão fazer obras maiores. A obediência irá fazer com que eles possam alcançar coisas maiores que o próprio Jesus fez. Mas o que ele coloca como foco é o amor. O apóstolo Paulo nos ensina isso na carta aos Coríntios, quando ele fala: ainda que eu fizesse isso, ainda que pela fé eu movimentasse montanhas, ainda que eu amasse, ainda que eu sacrificasse a minha própria vida, se não tivesse amor, de nada valeria. A realidade, queridos, é que o quanto nós amamos a Cristo, o quanto nós amamos esse Jesus, o quanto nós estamos aqui porque nós amamos o nosso Deus, e não porque nós apenas queremos ter a fé e a obediência, não apenas porque nós queremos cultivar uma esperança que Ele faça a nossa vontade, ou tentemos convencer a Ele que nós somos bons o suficiente, mas é exatamente o quanto nós amamos a Jesus. Queridos, quem é Jesus para nós? A resposta deve começar pelo que sentimos por Ele, e não deve limitar-se à gratidão. O que nós sentimos por Jesus não deve limitar-se à gratidão. O texto diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Jesus fala aqui revela-nos o contínuo cuidado de Deus sobre nós. É a experiência contínua que nós temos na nossa vida. Aquilo que nós temos pedido em nome de Jesus, aquilo que nós temos conversado a respeito da nossa expectativa, da nossa esperança, nós temos recebido de Deus. Do Senhor não tem permitido faltar o pão nosso de cada dia. Deus tem nos dado um espaço, uma igreja, uma comunhão. Deus tem nos dado o tempo todo a palavra dEle, e Ele tem sustentado a nossa vida. Mas a grande questão é que Ele não tem feito isso apenas conosco, não tem feito apenas com os filhos dEle. Olha o que Lutero disse: Deus dá o pão de cada dia, também sem o nosso pedido, a todas as pessoas, inclusive as pessoas más. Mas pedimos nesta oração que Ele nos faça reconhecer isso e receber com gratidão o pão nosso de cada dia. Ou seja, a gratidão deve permear todas as nossas bênçãos e tudo que devemos ser gratos. É isso que nós aprendemos, que a gratidão deve ser um sentimento contínuo no nosso coração. Nós precisamos o tempo todo agradecer em tudo o que Deus tem feito por nós, em tudo aquilo que vivemos e tudo aquilo que experimentamos. A gratidão precisa estar no nosso coração. A realidade é que Deus tem abençoado a nós e aqueles que não pedem,
Isso é a graça comum de Deus, é a graça comum abençoando todas as pessoas. Mas a realidade é que aqueles que têm consciência que Deus é quem dá, esse responde com gratidão. Mas, queridos, a gratidão não deve ser o único sentimento no nosso coração. Porém, a gratidão, via de regra, é um sentimento firmado em um favor recebido, em uma graça concedida. E aí é o nosso grande problema. Cultivar uma relação com Cristo a partir apenas da gratidão, quando Ele não faz algo que nós queríamos, surge a ingratidão. Quando não abençoados, a gratidão tende a esfriar. A não ser que você seja como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Se você é como Abacuque, se você consegue fazer isso em todos os momentos da vida, quando as coisas não acontecem da maneira que você esperava, tudo bem, você pula a segunda parte agora que eu vou falar. Mas se você não consegue praticar a gratidão o tempo todo, e você encontra-se ao longo do dia murmurando, e por consciência pesada pela obediência, chega no final do dia, pede perdão, então nós entendemos que a gratidão não é o suficiente na nossa relação com Cristo. Se limitarmos apenas à gratidão, quando não nos sentimos abençoados, a nossa relação com Cristo estará em risco. Serviremos, mas desmotivados. Murmuraremos, empolgados. Afastaremos, com justificativo, porque Ele não tem nos abençoado. Esfriaremos, terceirizados. Colocaremos a culpa em outras pessoas. Colocaremos a culpa na igreja que não orou, no pastor que não confiou, nas pessoas que não tiveram compaixão de mim, e aí simplesmente nós passamos a continuar servindo, mas sem motivação nenhuma. Nós vamos cantar aqui 1000 graças, tem 1000 motivos, mas ao longo da música tem 1000 motivos, né? Tem 1000 motivos, não chega a 30 motivos, porque aquele motivo especial não aconteceu. Murmuraremos empolgados, aí sim. Quando nós percebemos, eu sempre falo, numa fila que você está demorando demais para andar aquela fila, começa a reclamar. E aí você vai perceber o quanto de pessoas que vai se aproximar de você, e o quanto aquela fila vai estar chamando, próximo, próximo, e você nem vai ouvir, porque você se empolgou tanto na murmuração, que não mais foca naquilo que era para fazer. E aí, queridos, a gratidão apenas cultiva memórias, mas não sustenta relações. A gratidão cultiva memórias, mas não sustenta relações. Eu tenho pessoas que foram fundamentais na minha trajetória, pessoas que foram importantíssimas para que eu pudesse ver um momento específico da minha vida. Agora pergunte a mim se eu tenho o WhatsApp delas, pergunte a mim se eu tenho o contato delas, pergunte a mim qual foi a última vez que eu conversei com a mulher que pagou todo o material de escola do meu 5º ano até meu 8º ano, qual foi a vez que eu fui até a casa dela e falei assim, olha, obrigado por tudo que você fez, eu vim dar um abraço para você aqui. Queridos, a gratidão cultiva memórias, e aí nós lamentamos exatamente isso, na nossa relação com Deus, é o que Ele fez por nós, mas não sustenta uma relação. Então não deve se limitar apenas à gratidão, mas segundo, não deve limitar-se à subserviência. E aqui obviamente eu quis dar uma de Hernandes, e por isso eu usei essa palavra difícil, mas queria dizer a palavra que mais completa o que eu queria dizer. Eu queria colocar submissão, sujeição, mas o que é subserviência? Sujeição servil à vontade alheia, submissão voluntária a alguém ou alguma coisa. É uma total disposição em fazer a vontade do outro. É uma total entrega e negação das nossas vontades para que nós possamos fazer aquilo que o outro quer de nós. Temos a tendência de romantizar atitudes de alguém sempre disposto a servir. Alguém que o tempo todo está querendo servir, o tempo todo querendo participar, o tempo todo mostrando que é uma entrega no coração dele, ele precisa, o tempo todo está fazendo alguma coisa para Deus. E nós achamos, olha que bonito, ele está servindo a Deus, olha que bonito a vida dele, olha bonito o que ele faz, ele prioriza as coisas de Deus. Queridos, uma relação firmada na disposição contínua em servir, hoje é chamada de relação tóxica. Quando nós nos relacionamos com alguém
negamos a nós mesmos, apenas queremos nos sujeitar ao outro, chega um momento que nós não suportamos mais essa relação. Nós simplesmente não mais queremos estar perto daquele que governa sobre nós. Então, quando nós focamos a nossa relação com Deus, apenas olhando a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa entrega, vai chegar um momento que vai gerar revolta no nosso coração. E nós temos um personagem nas redes sociais que mostra exatamente isso, que era aquele que era conhecido como o pastorzão. Não sei quantos lembram dos vídeos que ele fazia, comédia em relação à igreja, contando, mas hoje ele fala que tudo era mentira, que ele não tem alegria no coração, porque a igreja sugou tudo o que ele fazia, a igreja aproveitou tudo o que ele podia dar, e hoje ele é abandonado pela igreja, pela decisão dele de sair e negar a fé. Mas o que acontece? Uma relação de subserviência. Ele apenas obedecia, mas não amava a Deus. Ele apenas colocava os seus dons e talentos à disposição da igreja, e aquilo cada dia mais era pesado. É o tipo de relação que mais causa dor e sofrimento, e principalmente a frieza entre as partes. Quer uma prova bíblica, o ensinamento de Jesus? Quando o filho mais novo toma as coisas nas mãos e vai embora, e simplesmente some da presença do pai, mas o filho mais velho fica. E aí quando o filho mais novo volta, o que o filho mais velho diz? Eu te sirvo, eu cuido de tudo aqui, eu tenho a fazenda nas minhas mãos, eu cuido dos funcionários desse lugar, o Senhor não tem que se preocupar com nada, porque eu estou servindo ao Senhor o tempo todo. E agora vem esse teu filho, e o Senhor dá a ele, mata, faz um churrasco para ele. Para mim o Senhor nunca deu nada, porque a relação dele com o pai era apenas focado na obediência, era apenas uma relação de serviço, era apenas uma relação de alguém que estava ali o tempo todo para fazer a vontade do pai, mas não tinha nenhuma relação sequer com o pai, a ponto de não entender o que o pai disse a ele: tudo que é meu, também é seu. A relação firmada apenas no serviço é escravidão. Queridos, todas as vezes que nos relacionamos com alguém, que a base é a escravidão, é apenas o serviço, isso é escravidão. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem quer escravizar não é o próprio Deus, é apenas os nossos ídolos. Nós não somos escravizados por Deus, por Ele nós somos livres, mas os nossos ídolos nos escravizam o tempo todo. E o grande problema é que nós somos apegados aos nossos ídolos, e os ídolos têm comandado a nossa agenda, as nossas vontades, as nossas escolhas. É óbvio que somos chamados para servir a Deus, e somente a Ele. Essa não é a questão aqui. Jesus deixa claro que obras maiores eles farão, e você e eu somos chamados para servir a Ele o tempo todo. Esse tipo de relação espiritualizada fortalece apenas a nossa religiosidade, uma fé meritocrata. Ou seja, o tempo todo a nossa oração é: Senhor, mas eu sirvo há tantos anos eu faço isso. E aí Jesus deixa claro que vai chegar no final do tempo, alguém vai dizer: mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, nós expelimos demônios em teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês apenas quiseram servir, mas não se relacionaram comigo. Se limitarmos apenas à submissão, quando não nos sentirmos recompensados, a nossa relação com Cristo estará em risco. E aí, serviremos por recompensa. Seremos motivados pelos méritos. A comparação será intensa e tensa, e todos os serviços se tornarão cansativos. Queridos, nós serviremos apenas, a igreja precisa me aplaudir, a igreja precisa me amar, a igreja precisa saber o que eu estou fazendo, e aí nós fazemos o que Jesus ensinou a gente não fazer, o que a mão direita faz, a esquerda não toma conhecimento. Mas infelizmente, porque nós servimos a Ele apenas baseado no serviço e na obediência, nós queremos apenas a recompensa, e aí os méritos. Queridos, a comparação será intensa e tensa. É hora que a gente começa a se comparar entre a igreja. É que o apóstolo Paulo combate a igreja de Corinto, onde há um grupo de pessoas que achavam mais espirituais
do que as outras. E por consequência disso, menosprezava o dom do outro. Quando a gente apenas foca o serviço, nós começamos a comparar quem canta, quem não canta, quem prega, quem não prega, quem recebe, quem não recebe, quem transmite, quem não transmite, quem trabalha com criança, quem trabalha com adolescente. A gente começa a fazer uma comparação que é intensa. E o grande problema é que ela também é tensa. A submissão apenas leva-nos ao serviço, mas não nos dá um pleno sentimento de satisfação. Você pode basear a sua relação com Deus a partir do serviço, mas você nunca estará satisfeito. Queridos, o que nós vimos até agora, o que não deve, mas por fim, deve ser a expressão do mais profundo amor. Não deve ser um amor inerte, apenas de admiração, mas deve impulsionar o que ama em direção ao amado. É interessante falar o quanto nós dizemos amar a Jesus, o quanto nós cantamos que nós amamos a Jesus, o quanto nós falamos às pessoas que nós amamos a Jesus, mas o quanto esse amor nos aproxima de Jesus, esse amor nos leva a ter sede de Jesus, esse amor nos leva a querer estar com Jesus. Queridos, é interessante, é mesmo nós falando que nós amamos, mas esse amor não nos leva a atrair a Jesus. Não deve ser um amor egocêntrico, apenas visando a troca, mas deve buscar a satisfação do amado. O amor é exatamente fazer a vontade do outro. Quem nos ensina isso? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus por nós não fez Deus ficar longe, fez se posicionar e tomar uma atitude, e Jesus veio até nós. A convicção de que Ele nos ama, e já provou isso sacrificialmente, não nos dá abertura para tentar fazer algo a mais, para sermos amados. Queridos, fé e obediência, uma relação baseada apenas nisso, é uma tentativa de sermos por nós mesmos amados por Deus. Mas a grande realidade é que Ele já mostrou que nos ama. Ele já mostrou o amor que Ele tem por nós. Como nós aprendemos no livro Maravilhosa Graça, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele já nos ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Querido, o que nós fazemos não é uma tentativa de fé e obediência para Deus nos amar, porque Ele já mostrou que nos ama, mas é uma tentativa nossa de mostrar e responder a este amor. Qual maneira? O amando. Por sermos alvos de tão grande amor, e por esse amor libertos, hoje somos livres para expressar o nosso amor a Ele. E aí, esse amor é o fundamento da gratidão e da submissão. É porque nós amamos a Deus que nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. É porque nós amamos a Deus que nós nos sujeitamos à vontade dEle. É porque nós amamos a Deus, é por isso que nós servimos a Ele, servindo a sua igreja. John Bloom comenta o seguinte: nem Jesus, nem João quiseram dizer que obedecer aos mandamentos de Jesus é o mesmo que amar. O que eles queriam dizer era que o amor a Deus, pela sua própria natureza, produz a característica consistente da obediência por fé. Em nenhum momento eles disseram: se vocês obedecerem, vocês amam a Deus. Não. Se vocês amam a Jesus, vocês serão obedientes. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Por amor do seu nome, nós somos obedientes por fé. Ou seja, é exatamente o fato que nós amamos a Deus, é que nós somos obedientes. A questão não é o quanto servimos, o quanto somos gratos, mas o quanto amamos a Jesus. O quanto amamos a Jesus é revelado no quanto o servimos e no quanto somos gratos. Queridos, não é o quanto você serve, não é o quanto você tem fé, mas é o quanto nós amamos a Jesus. E o fato de que nós amamos a Jesus só é revelado da seguinte maneira: tendo fé e servindo. E aí, quando nós olhamos no contexto nosso como igreja, o quanto nós amamos a Jesus e o quanto isto é visto na maneira que nós servimos
a igreja. É interessante, há dias atrás eu ouvi uma frase, quando a igreja trabalha com escalas. Escala para o ministério infantil, escala para o louvor, escala para o pessoal da mesa, transmissão, a escala. Essa frase dizia o seguinte, que a escala hoje na igreja serve para apenas uma coisa, para o dia que eu posso faltar na igreja. Eu olho a escala e falo, que bom, no terceiro domingo eu não preciso ir à igreja. No segundo domingo eu não estou na escala, eu não preciso ir à igreja. E aí nós percebemos que a nossa relação com Cristo é apenas na obediência e na gratidão. E o grande problema é que isso não sustenta a nossa relação com Jesus. Apenas o amor é que sustenta. Se a nossa gratidão e nosso serviço forem a expressão do nosso mais profundo amor, servir será a nossa maior alegria. Por amor que eu tenho a Jesus, a minha maior alegria é servir. Por amor a Jesus, amar será a nossa maior prova de discipulado. Viver em comunhão será motivador. Falar deste amor será sempre a nossa missão. Esse amor não ficará guardado no nosso coração. Essa relação de amor entre nós e Jesus é tão grande que não se limita a nós. Nós vamos querer servir, nós vamos querer falar desse amor, nós vamos querer ser motivados por esse amor. A expressão deste amor não nos levará apenas ao serviço e nem uma gratidão circunstancial, mas uma vida grata por poder servi-lo, servindo uns aos outros. Queridos, a resposta de quem é Jesus deve começar pelo que sentimos e não deve limitar-se à gratidão. Gratidão não sustenta a relação. Não deve limitar-se à subserviência. Apenas obediência nos leva à ingratidão. Deve ser a expressão do mais profundo amor. Sabe que Jesus fala para Pedro no final de todas as conversas? Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Mas sabe qual é o momento que Jesus fala isso para Pedro? Depois de perguntar a ele, Simão, filho de João, tu me amas? Apenas depois que Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então agora apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus nos pergunta o que nós sentimos por Ele, aí sim Ele vai nos mandar fazer algo, aí sim vai nos mandar sermos obedientes, aí sim vai nos ensinar a sermos gratos. Caso contrário, a nossa relação com Jesus não vai se sustentar na obediência e na fé e na gratidão, mas apenas no quanto nós amamos a Jesus. E a pergunta que devemos responder hoje à noite é, tu me amas? Tu me amas? A relação que nós temos com Jesus pode ser respondida a partir do amor ou a partir daquilo que nós queremos entregar a Ele. A única coisa que revela é o quanto nós amamos a Jesus. Queridos, nós queremos ter um tempo de oração com você, orar por nós. Eu quero fazer um desafio nessa noite. Se você ainda não declarou esse amor por Jesus, eu quero orar com você. Se você ainda não entregou por completo o seu coração a Jesus, se serve apenas por obediência e por fé, apenas por uma gratidão, por alguma experiência que você teve com Ele, que essa noite seja transformada por amor. Eu quero convidar a igreja a todos a feche seus olhos, e aquele que quer entregar a sua vida a Jesus de forma plena e completa, e firmar nesse amor, eu quero que você coloque-se em pé. Pai, a tua igreja, Deus, nesse momento, diante da palavra que nós ouvimos, precisa responder aquilo que ouviu, ó Pai. Precisa se posicionar, ó Pai, a partir daquilo que o Senhor tem falado conosco. E o momento, ó Pai, de tomar a decisão, ó Deus, é diante daquilo que nós ouvimos, para que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha, ó Pai. E assim, ó Deus, sabemos que tantas vezes servimos ao Senhor apenas pela obediência, apenas movidos por uma gratidão, e é por isso, ó Deus, que tantas vezes nós vacilamos, ó Pai, na nossa caminhada com o Senhor. Mas há vidas nessa noite, ó Deus, que querem entregar o coração ao Senhor, ó Deus, e a partir, ó Pai, desse momento, ter uma relação com o Senhor, ó Pai, de amor, de amar ao Senhor, ó Pai, de responder quem diz a multidão que eu sou, não apenas, ó Pai, a partir do que a multidão está dizendo, direcionada por outras razões, mas responder a pergunta, e você, que diz que eu sou? E assim, ó Pai, nessa noite, declara, ó Pai, o quanto ama ao Senhor, ó Deus, o quanto deseja amar ao Senhor,
o quanto deseja, Deus, viver essa comunhão contigo, ó Deus, a partir de uma relação de amor, e não, ó Pai, a partir daquilo, ó Deus, que quer fazer como religião, mas sim, ó Deus, uma relação que ama, que entrega um amor que é levado à Tua presença, ó Pai. Fortalece isso no coração de cada um que tomou a decisão nessa noite, para que a nossa vida seja firmada neste amor, e assim seja uma entrega contínua, e esse amor, ó Pai, possa nos atirar na Tua presença, e assim queremos andar o tempo todo nessa relação contigo. Fortalece isso no nosso coração, para que a partir deste amor, possamos sim cultivar, ó Pai, a gratidão, e assim também a obediência, para que seja, Deus, frutífero isso na nossa vida, e assim possamos falar desse amor a tanta gente que ainda não o conhece, ó Pai. Fortalece e sela no poder do Teu Santo Espírito a decisão de cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, queridos, vamos encerrar nosso culto orando,